Segunda leitura. Com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos todos de pé aclamar o Evangelho cantando o canto de aclamação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar,
sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? É com grande alegria que nos reunimos no dia de hoje para celebrar essa grande festa, celebrar a vida, celebrar a história, celebrar a realização de um sonho. Hoje, participar da primeira missa do Padre Cícero é reconhecer na nossa própria vida a ação de Deus na humanidade. Porque Deus, Ele não nos jogou no mundo. Deus, Ele sonhou conosco. Cada um de nós é um sonho de Deus. Um sonho. E participar da missa de hoje, participar dessa celebração de hoje, participar da primeira missa do Padre Cícero, é justamente reconhecer a realização do sonho de Deus na vida de um irmão que também é a nossa vida. Pregar na primeira missa do Padre Cícero é um desafio, justamente pelo fato de nós termos convivido juntos e termos arrancado vários tocos juntos, né, Cícero? Padre Cícero, né? Mas a gente se divertiu também muito com a riqueza daquilo que é o povo na nossa vida, na nossa história. E a liturgia de hoje vem nos trazer justamente o que é um pouco esse ministério. Talvez se o Padre Cícero fosse escolher as leituras, ele não seria tão feliz como a coincidência das leituras no dia de hoje. Eu digo coincidência porque é a palavra da moda, né? Hoje tudo a gente coloca nas mãos da coincidência. Mas até o final da minha pregação essa palavra vai ser quebrada, vai ser moída. E nós vamos percebendo isso na riqueza dos textos de hoje. Na primeira leitura, nós temos lá a profecia de Daniel. Esse livro é escrito justamente para uma realidade de um povo, a realidade de um povo judeu, que não está dentro de casa, tranquilo ou coisa parecida. É um povo que está exilado, fora da sua terra, fora do seu chão. Foi tirado parte importante do seu corpo, que é a sua história. Esse povo, é para esse povo que é dirigida essa carta, essa profecia. Não perca as esperanças, independente dos desafios, independente das labutas, não perca a esperança. Não perca. Mantenha firme, forte, aquilo que foi aprendido, aquilo que foi passado, aquilo que eu tenho como vida e como história, mesmo que eu não esteja mais na minha terra, no meu chão, junto com os meus. Nem isso deve tirar a minha esperança. Daniel, em outras palavras, também vem dizer: tiraram tudo de vocês, mas não permita que tire aquilo que vos alimenta, aquilo que te impulsiona a caminhar cada vez mais. Justamente
é a esperança. É a esperança. E dentro disso que é esperança e chamamento e amor, nós vamos percebendo justamente a riqueza desse sim que começa no batismo. Dentro dessa caminhada, e aqui a gente tem o direito de centralizar a pessoa do Padre Cícero. A radicalidade desse chamamento. Dentro daquilo que é a providência divina, Deus quis enxertar mais algumas coisas nesse nosso irmão Cícero. Não só a esperança, mas algo mais. Como diz ele mesmo, nasceu no pé de uma serra, no Ceará, e vem ser padre na diocese de Santo André. De Santo André. A esperança desse homem é enxertado algo mais, querido por Deus, não pela coincidência, mas pela vontade do Pai. O primeiro ano do então Cícero, no seminário de filosofia, ele faz sua experiência pastoral. Vocês sabem em que paróquia ele fez esse primeiro ano? Foi em 99? Vocês sabem? Aqui. O padre, hoje nosso padre Cícero, o primeiro ano de experiência pastoral dele foi aqui. Enxertar o que então, padre? O que Deus queria enxertar? E aqui eu não posso cair da tentação de desassociar, melhor dizendo, a pessoa do que nós temos hoje como o padre Cícero, da pessoa do padre José Rachelli. O primeiro ano de pastoral, Cícero vem aqui. E o padre Rachelli começa a querer zelar, querer bem essa vocação. E aí é onde essas duas vidas desses dois homens se associam. A primeira leitura fala de um povo escravizado, um povo que é tido como estrangeiro na Babilônia. Padre Rachelli, há 50 anos atrás, estava na Europa. Depois, sendo chamado, um chamamento mais íntimo na sua radicalidade do ser batizado, no ser padre, ele vem para o Brasil. 40 e poucos anos no Brasil. Hoje, Ribeirão Pires, todo mundo quer vir para Ribeirão Pires, não é assim? Como é que é chamada a cidade de Ribeirão Pires aqui? Não é só cidade turística. Estância climática. Estância. Ó, que chique. Eu vim fazer pregação numa estância. Ó, riqueza. Hã? Hoje, Ribeirão Pires. Mas há 40 e tantos anos atrás, que era Ribeirão? Uma igreja pequena, que nem diz o padre Cícero tão carinhosamente, da vozinha, da vovó Santana, uma igreja pequena. Depois desse tempo todo de trabalho e labuta, ele aumenta essa igreja e constrói outras comunidades da qual me falha a memória. Mas a última delas eu me lembro, que é o Sagrado Coração de Jesus, né? Aonde o padre Cícero ajudou a ajeitar algumas lajes lá. Ele deixou a marca dele. Então, se tiver alguma laje torta lá, foi ele que fez. E quis Deus, dentro desse testemunho e desse zelo, também trazer esse padre Cícero, até então Cícero, para fazer seu último ano de experiência pastoral dentro da comunidade santana. Padre José Rachelli, ele reconhece e bebe da seriedade do que é a vocação sacerdotal na guerra. Se torna padre e vem ser padre no Brasil. Padre Cícero, ele experimenta um outro grau de guerra. A guerra da fome, a guerra do preconceito, a guerra da indiferença. E é no meio dessa guerra que ele se sente chamado a ser diferente também. Esses dois homens, diante da dureza do mundo,
eles buscam uma alternativa, um jeito de ser diferente e mostrar para o seu povo que existe a chance e a esperança desse mundo ser um mundo melhor. E é isso que diz as nossas leituras do dia de hoje. Por isso que quis a vontade de Deus ser essas leituras hoje, que pudesse ser as leituras que regesse a primeira missa presidida pelo Padre Cícero. Dentro dessa caminhada, dentro dessa labuta, nós que conhecemos um pouco o Padre Cícero, nós percebemos muitas vezes que ele tinha muito mais ferramentas nas mãos para poder abandonar tudo do que continuar em frente. O que impulsiona uma pessoa a fazer isso? O que impulsiona uma pessoa a sair da Europa e vir para um país há 40 e tantos anos atrás? O que impulsiona um homem a largar sua família, parte da sua história, e querer ser diferente, mostrar para um outro povo o jeito de ser diferente numa outra terra, no outro chão? O que impulsiona a um jovem largar sua família para poder se casar? O que impulsiona uma mulher largar sua família para poder assumir o matrimônio? O que impulsiona um jovem a abandonar sua história para poder ser família? O que impulsiona a família começar a impulsionar seu filho para poder, mesmo diante da luta e do sofrimento, colocar em prática aquilo que ele aprendeu em casa? É o amor. É isso que nos impulsiona, o amor. E cada um do seu jeito, cada um da sua forma, vai intensificando cada vez mais essa dinâmica verdadeira do que é esse amor. Talvez, se a gente pudesse associar essas duas vidas, as vidas desses dois homens, a gente poderia dizer o seguinte: o que impulsiona eles é Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ter os sentimentos de Jesus Cristo, imitar os sentimentos de Jesus Cristo. E é isso que o Evangelho tão ricamente vem nos ensinar, vem nos mostrar, vem nos dar como lição de vida, e de uma forma muito especial nós, que somos batizados nesse Cristo. Não interessa saber o tempo da vinda do Filho do Homem, pouco importa. Se nós não fizermos a experiência de buscar os sinais do reino no hoje, na minha vida, na minha história, pode acontecer tudo isso que a leitura nos diz. Eu não vou ter sensibilidade de perceber os sinais do reino acontecendo. Mas quando eu, movido pela esperança e por esse amor em Jesus Cristo, eu busco cada vez mais os sinais do reino acontecendo, não de uma forma distante, mas na minha vida, na minha história, eu vou aguçando os meus sentidos, para poder perceber o tempo acontecendo em Deus. Vocês sabem dizer para mim, aonde o Padre Cícero recebeu o batismo, o crisma, primeira comunhão, tudo isso? Não. Em que paróquia foi isso? Nossa Senhora da Boa Viagem. Nós sabemos aonde ele foi ordenado ontem? Nossa Senhora da Boa Viagem. Nossa Senhora da Boa Viagem. Na história do Padre Cícero não existe coincidências. Existe, antes de mais nada, experimentar a atitude misericordiosa de Deus Pai. Por isso, Padre Cícero, nesse seu ministério que inicia, eu faço 1 ano, e posso falar para você já, nesse seu ministério que se inicia, você tenha sempre essa perseverança. Você teve o exemplo tão perto de você, imitar os sentimentos de Jesus Cristo, por esse povo de Deus. Por isso, Padre Cícero, com os desafios que vão surgindo, quando você se sentir fora do seu espaço, como diz a primeira leitura, como um estrangeiro, conte conosco, seus irmãos, amigos de presbitério.
Quando você sentir-se, como na segunda leitura, meio vazio, porque muitas vezes dá a impressão de que a nossa oração não está fazendo efeito, o sacrifício não está sendo escutado, atendido por Deus, venha junto com o seu povo, perceber no seu povo os sinais de Deus. Quando você, diante da sua caminhada, perceber que estou meio que desejoso até demais, em termos desses sinais do reino, se apegue à oração. Padre Cícero, a nossa ferramenta de trabalho é a oração. Nunca abandone a oração. Nunca abandone aquela que te impulsionou desde cedo, Padre Cícero. Aquela que te impulsionou desde cedo a fazer uma boa viagem, a Virgem Maria. Desde o Ceará até aqui, ela te conduz. E nessa nossa caminhada, que termina em Jerusalém, a Jerusalém Celeste, é ela também que nos impulsiona a fazermos essa boa viagem. Então, Padre Cícero, que pela intercessão da Virgem Maria, você possa ser perseverante no seu caminho e nunca traia a sua história. Se um dia, dentro do seu ministério, você esquecer quem você é, olhe as suas mãos. Aí existem calos que mostram da onde você veio. Mostra não só a sua história, mas a história de um povo que luta para tirar a vida do chão e que larga a sua terra para buscar a esperança em Deus. Nunca esqueça disso. A sua história se associa à história de um povo sofredor, à nossa história, a história daqueles que buscam, como bom exemplo aqui citado, imitar os sentimentos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro